Meus queridos, meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré sobre todos vocês. Seja muito desculpa, a garganta, mas... Hoje são junho, dia 15, olha só, junho, dia 15. Tá fazendo um frio tremendo aqui fora ainda, olha só, que inverno mais longo, né? Não é incrível esse inverno. Será que aquele inverno que os profetas têm falado, né? Antes das coisas começarem a acontecer, a gente vai ter um grande inverno aqui nos Estados Unidos? Meus queridos, meu nome é João, esse aqui é o canal do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os Mistérios de Deus. E esse canal é do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, osmisteriosdedeus.com. E meus queridos, nós temos aqui outra mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Olha, a mensagem passada foi 631, 5 subsonhos inéditos. Muito interessante essa mensagem que o Senhor tem passado aqui para nós. 706, o oleiro e o seu barro, desculpa. Meus queridos, então aqui começa a nossa irmã. Obrigado por mais um dia, eu sou grata por você em todas as coisas, até mesmo nas minhas lutas. Porque você usa para moldar o caminho, eu sou o barro e tu és o oleiro, nós somos o barro do Senhor. Meu vaso é criado para o prazer do oleiro e para os seus propósitos para mim. O oleiro não foi criado para fazer o barro, para o prazer do barro. O barro não tem voz nos planos do oleiro. Muito o que falar aqui, né, mas a gente questiona demais o Senhor. Nós somos o barro, ele é o oleiro, a gente não questiona ele, a gente nem existia. Se o barro luta contra o oleiro e é inflexível e inviável, o barro é considerado sem utilidade e jogado fora. Então está o oleiro fazendo o barro. Se o barro der trabalho, não chega no que o oleiro quer que chegue, ele simplesmente é descartável. Não é isso? O Senhor vai falar sobre isso ainda. E ela fala, pai, alguns dias eu tenho questionado o meu oleiro, eu peço então perdão por fazê-lo. Sim, né, amados? A gente questiona nosso Senhor Jesus, né, as coisas que ele faz. Devemos pedir sempre desculpa. O barro nunca ganhou o direito de falar e questionar o Criador. Então, perdoe-me, ela pede perdão. A espera tem sido longa. Este velho barro está seco e precisa de água viva para me trazer de volta à vida. Isso é necessário para que você continue comigo. Sim, a espera tem sido longa, mas nós não devemos criticar e murmurar, queridos. Nós somos apenas o barro que nem existíamos antes dele nos criar. Eu e minha família estávamos no centro ontem, depois de estacionar, saiu do carro. E aqui um pouco mais... Meus amados, aqui são 7 páginas, eu tenho que passar um pouco rápido assim. Mas se você for abrir o seu browser aí, o Chrome, o Internet Explorer, for nos mistériosdedeus.com, tá? Vocês podem ir lá e bater História de Amor de Jesus. E vai estar logo aqui. Quando eu terminar, eu vou colocar logo aqui, amados. Aí você dá um clique. E tem a minha voz, como também tem o site da nossa irmã em inglês. E tem, você pode ler também do jeito que você quer. E ela achou esse passarinho novinho, que caiu do ninho, bem alto, e caiu atrás de um caminhão. E estava em perigo de caminhão passar por trás e esmagar o pardalzinho. Ela pegou o pardalzinho, procurou o lugar e achou que a mãe dela estava em cima do prédio. E ela achou uma árvorezinha que ela colocou esse pardalzinho nessa árvorezinha. E depois de um tempo ele adormeceu. E é claro, o Senhor vai comentar sobre essa coisa que ela fez. O primeiro subsonho da nossa irmã, 3 nadadores sobrenaturais. Ela estava nadando em um corpo de água muito profundo. Embora estivesse ligado a um porto, não se tornou gradualmente raso, lugar profundo. A água era de uma cor verde escura, e impossível de ver por cima. Então, aquelas águas escuras que você está nadando por cima e você olha para baixo e não consegue ver nada. Eu estava na água, minha filha estava ao longe e mais perto do cais. Ao olhar para a água, notei 3 nadadores debaixo d'água. Um foi muito rápido no fundo, eu mal conseguia ver, tudo o que pude ver foi uma figura brilhante nadando debaixo da água em direção ao porto. Um outro nadador diferente desse homem tinha um cabelo escuro, ele parecia estar lutando na água, quase se afogando. Ele se virou e foi
entrando mais fundo na água. Ele estava indo para o norte, estava paralelo ao porto. Ele tinha algo com uma bandeira preta na mão. Então, o nadador aqui se afundando. Um outro nadador estava a cerca de 1,80 m, cerca de 1,80 m, estava na superfície nadando bem na minha direção. Ele roçou em minha perna. Enquanto estejamos nesse enorme porto, este homem decide roçar em mim. Então, esse nadador, nadando, decidiu encostar, esbarrar nela. E esse foi o que ela viu na água, o senhor vai comentar sobre isso. Ela olha para a filha dela e fala, é hora de ir para a praia. Parar de nadar e voltar para a praia. Eu havia acenado em resposta à minha instrução. Na velocidade da luz, nadei na superfície. Eu estava com o maior, a cobre dourado, cintilante, quase como uma roupa de mergulho. Nadei incrivelmente rápido, tão rápido quanto o primeiro nadador, que foi mais fundo. Quando cheguei ao porto, eu e minha filha estavam imediatamente seca e no cais, na praia. Nós duas estávamos de roupas secas. Parece que nem estavam na água. Então o sonho dela terminou, o senhor também vai comentar sobre isso. Ela teve outros sonhos, então também foi épico. E havia desaparecido da memória dela, o senhor fez baixar isso de volta na memória dela, ela pediu. E a história foi assim, havia um homem em uma bela área semelhante a um jardim com campo e uma cerca, e do outro lado da cerca estava a promessa do céu e o amor de Deus. Do outro lado estava o inferno, Satanás e as trevas. Então aqui estava um homem, ele estava em cima da cerca, de um lado era o céu, do outro lado era o inferno, as trevas. E o homem não escolheu nem para um lado, nem para outro, ficava sentado na cerca. E Satanás veio a ele, interessante aqui, mencionando Satanás, sua hora chegou, a hora de decidir. E o homem falou, eu não consigo decidir, eu vou ficar aqui em vez disso. Então ele decidiu ficar sentado nessa cerca. Satanás então saiu para reunir todos aqueles que declararam estar do seu lado e levá-los para o inferno com ele. Ele então voltou depois de alguns minutos para ir até o homem e falou para o homem, Satanás falou, e você venha comigo, vamos? E o homem falou, por que eu deveria? Eu não escolhi você, eu também não escolhi o outro lado. Então o homem então se recusa a escolher qualquer coisa, sentado na cerca. Satanás riu enquanto acenava com a cabeça em concordância. Aí Satanás olhou para ele e falou, sim, mas você escolheu? A cerca é minha. Ops! Olha o perigo aqui. Eu possuo ela. Hora de vir comigo. Então, sim, já tive conversa dessa até com meus filhos adolescentes, né? Que eles não conhecem Deus ainda, ao mesmo tempo não querem ir para onde está Satanás. E não vai existir esse lugar que você fica vagando por toda a eternidade, amado. Não existe isso. Ou você vai viver com o Senhor com alegria para todo sempre, ou você vai ser atormentado por Satanás por toda a eternidade. Só tem dois caminhos, amados. Não há um terceiro caminho. E esse homem achava que tinha um terceiro caminho. E ficou nessa cerca, longe do Senhor, olhando para o Senhor. E o perigo aqui é que ele estava fazendo a vontade de Satanás e nem sabia. Este homem estava fazendo as vontades de Satanás e nem sabia. Por isso que Satanás falou, a cerca é minha. Vamos embora, vamos comigo. Ela aqui deu então, pai, estamos vivendo o pior nos homens, vendo o pior nos homens agora, só está piorando, se cada vez está pior. Está uma mentiraiada aqui nos Estados Unidos entre os políticos. Uma corrupção fora de série. Ela deu Joel 2,31, Atos 2,20, que fala que haverá trevas em sangue antes da grande e terrível vinda do Senhor. Nós falamos isso no sonho passado, né? Ela viu até aqui nos 5 sonhos inéditos, foi um deles, a escuridão que aconteceu. E sim, é o 6º selo, porque é aqui onde começa a ira do Senhor, ou seja, o dia de problemas de Jacó. Seria como você olhar isso, e a igreja do Senhor, os filhos do Senhor não vão passar por isso. Ó. E a indicação dessas trevas chegando, sim, é o 6º selo, é o absinto chegando. Continuando aqui, ela fala mais sobre isso, ela fala que
O mundo é cruel e alguns que afirmam ser cristãos estão realmente usando o rótulo vagamente. Eu sou cristão. É triste quando muitos que não são cristãos são mais éticos. É muito triste. Há muitos tolos que governam agora. Você levou para casa muitos líderes cristãos de ataque pesado. Muitos, amados, mas muitos. E o Senhor vai dar o exemplo, ela vai dar o exemplo deles aqui. Temos Pat Robertson, Dr. Charles Stanley, Bill Graham, já fiz vídeos aqui nesse canal demais de Billy Graham, e John Baker. Foram todos para o céu? Todos para o céu? Eles eram grandes pregadores, amados, do Senhor. O Senhor vai falar sobre eles. O Senhor aqui fala, Erim, suba para os novos aqui quando nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré começa a conversar com ela. E ela estava na cadeira devocional dela, quando o Senhor conversou com ela. Assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você. Agora não seja o barro questionando o oleiro. Há uma razão sobre o céu. Apesar de você não entender essas coisas, é para o bem deles que eu chamei para casa. Tudo que eu estava conversando na reunião dos homens ontem, na reunião com os irmãos ontem. Há uma diferença, amado, há uma diferença. Você pode não saber as coisas, tudo bem, eu até falei isso. Sinta-se bem se você não souber a resposta, queridos. Sinta-se bem, não fiquem tristes, que o Senhor dá pouco a pouco, à medida que Ele quer. Não fiquem tristes. O problema começa quando Ele não sabe a resposta, a gente começa a questionar o oleiro. A gente faz isso, sim, é a parte de ser carne. O Senhor continua, eu estou prestes a fazer uma coisa nova aqui, glória a Deus. Eles eram como fazendeiros preparando os campos, criando um bom solo, plantando sementes de justiça, tudo na casa do Senhor. Cada um tinha o seu campo para o seu propósito, os seus propósitos. Eles foram recebidos com as seguintes palavras. O Senhor Deus aos seus trabalhadores, eu tenho visto as tuas obras e elas são boas. O Senhor continua, embora você tenha trabalhado incansavelmente, o seu trabalho agora está concluído. Venha ver que eu sou bom. Meus queridos, aqui como ele fala aqui, o Senhor fala aqui para esses homens que já pregam para o Senhor, que o Senhor é bom. Por todos esses anos eu conheci o Graham Doone, já traduzi ele aqui várias vezes, sermão dele, né? Muitas pessoas têm sido viradas ao Senhor. Uma vez, tem um irmão que teve um sonho, ele estava num estádio cheio de pessoas que foram convertidas ao Senhor devido à pregação dele. O Espírito moveu as pessoas. Mas mesmo essas pessoas não sabem como o Senhor é bom. E eu falei, das partes mais difíceis para mim, amados, é pregar que o Senhor é bom. Não, ninguém tem problema em aceitar o inferno. Ninguém tem problema em aceitar, você não faz isso do Senhor, você vai para o inferno. Mas não levem em consideração que para eles ir no inferno tem que haver um julgamento. Nesse julgamento é o Senhor que senta lá e Ele é bom. Sim, Ele é o Deus da justiça também. Mas a mente não passa por isso. A vontade que nós temos de jogar a gente no inferno é muito fácil. É muito fácil porque é isso que o mundo tem ensinado ao mundo. Vai todo mundo para o inferno, você não é bom o suficiente, está cheio de pecado, vai tudo para o inferno. E quando eu prego que o Senhor é bom, que o Senhor já falou, o Senhor é o Deus das segundas chances. E que muitas pessoas que não receberam o chamado para seguir o Senhor, elas vão ser ressuscitadas e vai ser dada a elas essa segunda chance. Como o Senhor fala, eu sou o Deus das duas chances. É por isso que há duas mortes, não somente uma. Porque muitas não receberam esse chamado e morreram. E elas vão ser ressuscitadas e vai ser dada a elas mais uma chance de seguir ao Senhor. De acordo com o livro de Isaías, elas vão ver por 100 anos. Elas vão ter 100 anos nesse chamado, elas vão ser ressuscitadas. É claro, o Senhor já vai estar aqui, vai ser na festa tabernáculos, na segunda colheita dele. Ela vai estar aqui e eles vão ver o Senhor reinando, tudo vai estar diferente. Você vai ter 100 anos vivendo debaixo do próprio Deus, do governo de Deus na terra. Quer dizer, tudo de bom vai estar acontecendo aqui. A lei e os mandamentos do Senhor vão ser forçados, você lê isso pelos profetas, a nação que não celebrará a festa tabernáculos, não haverá chuva naquela nação.
Sim, amados, o Senhor é bom. Mas é muito difícil pregar isso ao mundo, porque nós somos ensinados demais sobre o inferno. E ensinados praticamente nada sobre o amor de Deus. Então a gente joga as pessoas no inferno bem facilmente, nem leva em consideração quem criou aquela alma em primeiro lugar. Continuando aqui, Deus falaria, eles têm agora mudado para a minha glória. Agora aqui, no céu, esses pregadores, eles vão vigiar e orar e ver a recompensa pelas suas obras das minhas mãos. Olha só que lindo. Eles nunca teriam imaginado o que está vindo pela minha mão. Olha só, o grande presente aí deles. O Senhor continua, nosso Deus, agora eu tenho preparado trabalhadores aqui para cuidar dos campos que restam. O meu espírito tem criado um novo vento. Oh, que maravilha! Até mesmo as sementes das ervas daninhas que gostam de viajar nos ventos dos meus espíritos caem no solo fresco por serem enraizadas ao lado das minhas boas sementes. São as pessoas aqui que talvez não estão dando frutos. Elas se sentem bem com as pessoas que têm esses frutos. No entanto, eu tenho convocado um novo exército de trabalhadores, glória a Deus, isso está para acontecer. Como oleiro, já aconteceu, né? Eu estou dizendo para brotar, mostrar ao mundo. Como oleiro, diz o Senhor, eu preparei os meus vasos do meu templo, que estão cheios com água viva, o meu espírito derramado sobre eles. E aqui o Senhor continua, você não é um pedaço de barro, lembra? Falou para ela. O Senhor continua, você tem sido formada. Todos vocês, amados, que têm sido chamados para o Senhor. Vocês têm sido formados, moldado, queimado na fornalha da aflição e vidraçado. A minha assinatura está sobre você e logo isso também estará visível. Erim, ele dá uma parada aqui, Erim, você é minha, ou seja, vocês aí, que têm recebido essa chamada do Senhor, têm passado por tudo isso e continuado fiel ao Senhor, você é dele. O Senhor continua, agora o meu Espírito Santo foi primeiramente espalhado por um vento forte. Vou colocar aqui, por um vento forte. O meu Espírito no vento é o Espírito Santo, que pousou sobre aqueles que acreditam. Depois disso, ele espalha. E está aqui o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Ele foi espalhado por um vento forte, eu acredito que ele está falando no Pentecoste, quando ele desceu, o Espírito Santo desceu, né? Um vento forte. Interessante o que o Senhor fala aqui agora. Agora eu vou vir nas nuvens em duas partes. Olha só aqui a profecia acontecendo. A primeira está na chuva, como nos dias de Noé, mas uma chuva diferente. Alguns diriam que as últimas chuvas são maiores do que as primeiras. Sim, as chuvas, né, do tabernáculo são mais fortes do que aqui da Páscoa. E o Senhor fala, eu concordo, porque elas vão vir para encher os meus exércitos com água viva. Será que essa transformação vai acontecer na festa das colheitas? Ou seja, na festa do outono? Que é lá que acontece as águas dobradas, né? Por meio disso, o meu espírito vai ser derramado sobre os campos. Os brotos tenros brotarão junto com as ervas daninhas. No entanto, estes serão arrancados pela raiz e um dia queimado no fogo. Aqui estão os problemas, né, amados? Muitas vezes, o Senhor já deu o exemplo da cabra, já deu o exemplo de outros irmãos que não estão ouvindo o Senhor. As cabras que não ouvem o Senhor, elas querem fazer o que elas querem. E o Senhor já deu várias e várias analogias e parábolas sobre isso, as pedras e várias. Que há realmente, o Senhor vem trabalhando com um grupo de pessoas que falam que é cristão e conhece o Senhor. A noiva tola, vamos dizer assim, conhece o Senhor, está preparado, sabe que Ele está vindo, etc, mas a noiva tola tem o jeito somente de pensar e não ouve o Senhor. Quantos alertas vocês têm estado aqui nesse canal por uns 5 anos? Vários e vários alertas o Senhor tem falado sobre os filhos deles que não querem ouvir, ponto final. Continuando, o Senhor fala, então depois que os fazendeiros concluíram as suas boas obras e tiveram a colheita épica,
Então aqui está falando depois que os fazendeiros, talvez aqui depois que os remanescentes terminarem essa colheita. Então eu vou vir nas nuvens para trazer a minha colheita. A sua está errada aqui. Então aqui é claramente, né, amado? Depois de 3 anos, como o Senhor tem falado, que os filhos deles remanescentes andar e fazer a colheita, o Senhor vai vir e levar todos para o céu. Eu vou vir nas nuvens para trazer a minha colheita. Para os campos a colheita é perfeita, exceto para alguns haverá campos de cinza. Essas sementes plantadas representam todos aqueles que viram os meus milagres. Então é realmente os remanescentes. Até mesmo experimentaram os meus sinais e maravilhas, mas odiaram os ceifeiros que eu enviei. Então, quando o Senhor enviar você a algum lugar, né, vai ter pessoas que vão ver os milagres, vai ver essas coisas e não quer nada com você. Eles não gostaram de como o oleiro estava moldando os seus vasos de barro e não aceitaram o derramamento deles. O Senhor para aqui, quando ele para chamar a irmã por nome, ele fala: Erim, existem muitos campos de cinza. É triste, né, ouvir isso, né, queridos? Então, isso aqui são pessoas que, quando o Senhor brotar nos remanescentes, ele está para fazer isso, talvez, esse ano. Quem sabe, né, na festa da colheita, como eu tenho falado aqui, na chuva dobrada. E que essas pessoas, o Senhor vai estar fazendo milagres e maravilhas ao redor do mundo, que todo mundo sabe que veio de Deus. Mesmo assim, essas pessoas não concordam com o que está acontecendo, não concordam com nada, com quem está fazendo, etc, etc, etc. É muito triste, né? E o Senhor falou que existe isso aqui, o campo de cinza. Ela falou ao Senhor que pode ser feito, o Senhor fala não, nada. Ou seja, algo pode ser feito, o Senhor fala não. Isso porque eles não leem a minha palavra inteira, mas em parte, e se consideram mais qualificados para me servir. Há muito aqui, né, meu querido? Eu tenho um amigo meu que já faleceu, ele falava isso, que as igrejas de Deus leem a palavra em parte. Daí a razão que há falta de conhecimento, grande falta de conhecimento. Já tem acontecido comigo, na noiva do Senhor, comigo mesmo, que lê só aquela parte, aquilo é verdade, mas há tantas partes ao redor da Bíblia que se refere. Então, isso aqui, quando o Senhor fala, quando as palavras do Senhor, leia não é leia por completo, meu amigo falava isso, as palavras do Senhor, para obedecer todas as leis e mandamentos do Senhor, não em parte, ou seja, aquilo que você quer obedecer. E além disso, além dessa pessoa não ter o conhecimento da palavra do Senhor completa, essa pessoa tem o quê? Problema com orgulho, problema com ego. Porque eu sou mais qualificado do que essa pessoa, porque isso, por causa daquilo, e porque isso, por causa daquilo. Sendo que foi o Senhor que fez a escolha. Não era nem para ser conversa isso, né, queridos? O Senhor continua: eu te digo a verdade, eles estão secos, alguns até inchados, e mesmo quando se usa água viva para reviver e fazer crescer neles com amor maleável, bem, eu encontro eles cheios de areia, pedras e todo tipo de obstáculo para bloquear as minhas habilidades para moldá-los. Eu tenho falado isso também várias vezes, o Senhor tem falado isso aqui. A sua resistência para o Espírito Santo, a sua resistência das coisas que o Espírito Santo quer te mostrar, foi falado isso aqui várias vezes, a sua resistência contra o Espírito Santo inabilita o Espírito Santo a te ajudar. Inabilita. Você realmente obstrui o Espírito Santo de trabalhar na sua vida. Se o Espírito Santo quer mostrar para você que você é orgulhoso, você é mentiroso, você é isso, aquilo outro, você não aceita, sabendo que, por base, todos nós somos, mas você não aceita de forma alguma, você está obstruindo o Espírito Santo a te ensinar quem você é. Né? Humildade é parte de ser o filho do Senhor. Você é humilde para ouvir todas as coisas, e quando está a coisa errada, você muda. Né? Continuando, o Senhor fala: é tão simples, eu sou o oleiro, eu vou jogar eles no meu próprio campo de oleiro, no local do campo que consiste de recusar, que não serve para nada, para o que eu tenho planejado. Lá eles podem se sentar entre os cacos quebrados dos meus barros, que não resistiram ao fogo da aflição do refinador, o fogo do oleiro. Lá todos eles podem ficar juntos reclamando
e agindo como se estivessem chocados, quer dizer, eles não estão chocados, eles sabem o que eles fizeram, né? Então, tanto essas pessoas que não conseguiram passar pelo fogo da aflição, né? Pensaram passar pelo fogo da aflição, caiu fora, seja qual foi o fogo da aflição na pessoa, eles se juntam com essas outras pessoas que resistem ao ensinamento do Espírito Santo. Então, esses dois vão estar nesse lugar do forno, no local do Senhor. Note que eles vão estar no campo do Senhor, mesmo junto reclamando e sem ter utilidade para o Senhor, porque eles reclamam e resistem ao Senhor. Eles estão com o Senhor. E aqui é outra coisa que mostra o grande amor que o Senhor tem por todos, né? E eu estava falando isso ontem, na reunião, que todo mundo quer jogar todo mundo no inferno tão rapidamente. Aqui está pessoas que se recusam a ser moldados pelo Senhor. Aqui são pessoas que não entram em aflição pelo Senhor. São pessoas que não deixam o Senhor moldar eles. São pessoas que resistem ao Senhor. Entretanto, eles estão no campo do Senhor. Interessante. Aqui ele mesmo falou. No campo do oleiro. Quer dizer, você não está no lago do fogo? Isso aqui, amado, é só uma fraçãozinha do amor do Senhor. Uma fraçãozinha muito pequena. E eu acredito que 99% das pessoas falariam que essas pessoas estão todos no inferno, se queimando com Satanás. Não é isso que ele falou aqui, não. Sim, existe o inferno, mas não é que vai ser jogado por causa disso, daquilo. É isso que eu tento falar, sabe? Sim, existe o inferno, o Naco viu o inferno, outros profetas viram o inferno. E sim, vai ter aquelas pessoas que vão olhar Jesus na cara, no olho, depois desse tempo completo, depois dessa jornada completa, não quer nada com ele. Então o Senhor, criando a família dele, não pode trazer essas pessoas para a família dele. Não pode de forma alguma. Como você vai criar a sua própria família, trazendo rebeldes para a sua família, para criar a sua encrenca por toda a eternidade? Né? Mas aqui é só uma demonstração que o amor do Senhor é profundo, muito profundo, e ele conhece o coração. O Senhor fala aqui, eles podem até operar mais em frutos negativos do espírito, raiva, cobiça, ciúme, vingança, orgulho e ódio. A lista é longa, diz o Senhor. Se você notar campos como o campo de um olheiro, não são bons para plantar quando o solo é inutilizável. Então ele está dizendo que essas pessoas que resistem ao Senhor, não quer nada, não quer ser moldados pelo Senhor, conhece o Senhor, conhece que Ele é Deus sobre eles, mas questionam o Senhor. Questionam o Senhor e questionam todas as decisões do Senhor. Como o Senhor pode trabalhar com essas pessoas nos planos que Ele tem para trazer a colheita do mundo, sendo que essas pessoas não obedecem a Ele nem em primeiro lugar? Como que Ele vai trabalhar? É isso que o Senhor está falando aqui? Nem em primeiro lugar, como o Senhor vai trabalhar com eles? Então eles estão fora. Eu acredito que isso aqui é a noiva tola, alguma delas, né? Porque a noiva conhece o Senhor. Ele não está falando do mundo em geral, que não conhece Ele. Ele está falando de pessoas que conhecem Ele, vão para a igreja, oram por Ele, sabe como é que é? Mas não obedecem Ele. São pessoas que fazem isso tudo. Vão para a igreja, falam do Senhor, oram para o Senhor, etc, etc, etc. Mas quando o Senhor fala uma coisa assim, diz o Senhor, não é assim não. Eu não concordo. É isso que ele está falando, tá? Então, como o Senhor pode dar um projeto para uma pessoa dessa? A pessoa vai negar, você vai dar trabalho para ele. Mas note onde elas estão. Elas estão no campo do oleiro, não está queimando no inferno, tá? Isso aqui é só um toquezinho, fique no canal. Cada vez mais o Senhor está quebrando muitos tabus do mundo e está cada vez mais mostrando a todos que Ele é bom. O Senhor continua. As ervas daninhas crescem lá. Este é um campo muito cinzento, ressecado e irregular. Quer dizer, não um lugar bom para estar, né? Um lugar de rebeldia, não, mano? Agora fique feliz e alegre por ser um vaso completo que eu tenho testado e achei digno de servir a água viva do céu. Glória a Deus, né, amado? Glória a Deus, glória a Deus. A nossa irmã foi qualificada. Eu espero que muitos de nós... Ela fala, Senhor, eu estou ficando empeorado. O Senhor fala, ela falou brincando. O Senhor fala, eu não sei, você está achando difícil preencher o seu tempo? Ela rindo falou, claro que não, parece que estou muito ocupado ultimamente. O Senhor fala, bem, itens que são usados com frequências não têm poeira e nem mancham. Interessante, né? A gente lava esses talheres, esses pratos na cozinha, né? A gente lava isso constantemente, né?
nem fica tão preocupado em totalmente lavar, totalmente secar, porque usa constantemente está lavando, está sendo usado. Interessante, eu lembrei disso aqui, né? Então ela fala que ela é usada com frequência pelo Senhor. Então como ela pode ter poeira e não mancha? Não dá nem tempo para isso. E o Senhor fala, acho que você está pronta para os meus propósitos. Ela é usada constantemente, exatamente como está aqui na mensagem. Aqui ela fala brincando, já nasci pronta. Para quem não conhece a Lourdes Manherim, parece que ela está fazendo um deboche, uma gozação. Não, amados, ela está simplesmente rindo aqui. Ela já falou várias vezes aqui as dificuldades que ela passou. E o Senhor fala, acredito que ele fala aqui brincando também, não, você não nasceu, pronta, pergunte aos anjos que designei para você. E é claro, os dois aqui estão brincando, né? Estão brincando. E ela fala assim, boa observação, falei sem pensar com minhas palavras, devo ter esgotado e frustrado os meus anjos. Desculpe, Senhor, a gente vai conhecer os anjos que o Senhor tem dado em nossa vida. O Senhor continua, bem, você vai vê-los em breve e fala para eles. No entanto, eles sabiam para o que foram designados e fizeram um ótimo trabalho para mim, te preparando e te protegendo para os meus propósitos. Não esqueça isso, amados. Meus propósitos. Vamos somente falar que você manteve eles ocupados, isso é bom. E aqui o Senhor continua a falar, agora você é como aquele pequeno pardal novinho, aquele pardal que caiu e ela colocou na árvore. Você está aprendendo a voar, você está pronta. Aquele pequenino saiu pela primeira vez de sua zona de conforto e quase chegou ao fim, quase ele foi atropelado, o pardalzinho, né? No entanto, o que eu fiz? Eu tenho enviado a ajuda do meu santuário e ele encontrou um lugar para descansar. Quer dizer, ele ficou na árvore onde ela colocou dormindo, né? É fácil nesse estágio voar antes que você esteja pronto para isso. No entanto, em todas as coisas eu estou com você. O Senhor ainda está treinando. Não saia fazendo as coisas, não ande antes do Senhor, que ele está falando aqui. Você está muito perto de um voo com o qual apenas sonhou. No entanto, será ainda maior do que você imaginou. O Senhor continua, apenas espere em mim, somente um pouquinho mais. Eu prometo a você que você vai estar preparada para mim. Glória a Deus, né? Agora, a água que você viu em seu sonho era profunda e escura. Ele fala agora dos 3 nadadores. Mesmo que fosse ameaçador, você podia ver através dela. Você não teve medo, apesar dela água estar extremamente escura. O Senhor falou que só a noiva, em outra mensagem, o Senhor falou que só a noiva era capaz de olhar através da escuridão. Só a noiva. Mesmo que fosse ameaçador, você podia ver através dela. Noiva sábia, né, amados? Você não deve ter medo. Quando houve uma ameaça, você rapidamente a viu e se moveu na velocidade da luz para um porto seguro. Você estava imediatamente lá, completamente vestida e seca. Com você estavam outros 2 que foram mudados, a sua filha e o outro nadador, no fundo com grande velocidade. Aquele único homem estava se afogando. É um segundo nadador, né? Porque não sabia nadar. No entanto, com orgulho, ele se virou, torceu e afundou. Esse é aquele que estava tendo problema nadando. E já o outro nadador que esbarrou nela. O outro nadador pensou que se pudesse tocar em você, poderia pegar um pouco do que lhe foi dado. Ele depois continuou nadando bem, embora fosse uma visão sinistra. Você não teve medo, isso é bom. Olha só. E ela falou, 15 metros de profundidade. Ela falou, eu não nado em água que tem 15 metros de profundidade. E o Senhor fala, eu entendo, este é o porquê isso foi dado a você. É para preparar para sair dos seus níveis de conforto e ir para lugares pelos quais eu a chamarei. Então o Senhor está tirando, amados, muito dos filhos dele, dos lugares de conforto deles, para eles estarem preparados para onde o Senhor enviar eles. O Senhor fala, esta é uma grande notícia. Por quê? Diz o Senhor. Porque eu estou com você. Alegre, Serim, pois eu estou com você em todas as coisas. O Senhor está com vocês, amado, em todas as coisas. O meu favor, diz o Senhor, está sobre você. A palavra do Senhor, a boca do Senhor tem falado. Muito obrigado, Pai. Pedimos a sua santificação sobre essa mensagem e que caia em todos os corações ao redor da terra, e todos aqueles, Pai, para os seus propósitos e propósitos. Somente, Senhor, santifica essa mensagem. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Fiquem na paz, amor de nosso Deus, amados. Até a próxima mensagem do Senhor. Tchau, tchau.